Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos vocês. Que massa que vocês estão entrando. Que felicidade. E já começando, galera, quero agradecer ao Tiago. Tiago, cara, muito obrigado mesmo, viu? Por ter topado, pela cordialidade, pela atenção. Você foi sempre gente boa desde o início, assim, com a gente. Então, assim, a gente agradece muito, porque pra gente, de fato, é uma honra, sem pantin nenhum, como diz aqui no Nordeste, né? Pra gente foi uma honra muito grande. Eu fiquei, quando eu recebi, assim, falei, gente, acaba topou. Eu fiquei muito, cara, porque eu assisti o documentário, a gente vai falar, né, um pouquinho, e aí eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, e eu já vinha vendo, lendo algumas coisas, e quando eu vi a sua participação lá, eu falei, rapaz, será que esse cidadão de bem topava? Aí, mas o não a gente já tem, vamos correr atrás do sim. Enfim, então assim, pra gente é uma honra, de verdade, Tiago, muito obrigado, tá? E eu que agradeço o convite. É sempre bom participar, adoro participar de podcasts, de filme, de gravações, de entrevistas, porque eu acho legal que é uma forma da gente divulgar a ufologia. E eu agradeço o convite de vocês para falar com o pessoal do Brasil, do Nordeste do Brasil e do mundo também. Valeu, que massa. Gente, ó, sejam todos bem-vindos mais uma vez, tá? Depois a gente vai deixar para o final, assim, próximo do final, as perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, nos comentários de vocês. Podem falar, tá? A gente vai dar início aqui, mas no final a gente separa, né, Tiago? Um tempinho, aí a gente dá uma olhada, se tem pergunta da galera aqui, enfim. Fique à vontade, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Gente, olha só, eu vou apresentar o Tiago rapidinho para a gente adentrar aqui de fato na nossa live. Ó, o Tiago me ajuda aí, Tiago. Tiago, eu até coloquei uma entrevista. Como é que se fala o seu sobrenome? Chiquete. Que é pronto, para não falar errado. Tiago Tiquete, editor da revista UFO, né? Diretor nacional da MUFON, é isso? Acho que é isso, né? Bom, exato. Brasil, diretor internacional, eu vou dizer as siglas, depois o Tiago explica melhor, da CBU, membro da SCU, da ICER e CIF, e ufólogo há mais de 30 anos, né? Então é só isso que essa pessoa Só isso. representa. Tá bom, tá bom. Enfim, gente, é isso para vocês terem uma noção de quem é. A gente já tinha postado antes, então acredito que até. Acontece sempre isso, a gente posta e a galera vai lá conhecer o convidado, isso já é bem legal. E aí, depois de agradecer ao Tiago, eu queria perguntar, Tiago, como foi que você se aproximou? Eu tenho essa curiosidade. Como foi que você se aproximou? Foi você que se aproximou da ufologia? Foi a ufologia que se aproximou de você? Como é que foi? Não, eu sempre falo que eu nasci com ufologia no sangue. Desde criança, desde que eu comecei a ler, comecei a escrever, que eu assistia, que eu lia revistinhas de super-heróis, lá nos anos 80, Hum? e eu lia revistas de mistérios, de ufologia, cidades perdidas, sempre gostei disso. E meu pai tinha um livro, eram os Deuses Astronautas, do Hum. Eric von Däniken. E era um livro que ele guardava lá no armário dele, não deixava, não me dava o livro. E era raro meu pai me dar alguma coisa. Ele deixava o livro lá guardado no armário dele, no maleiro, e sempre que ele arrumava esse maleiro, ele descia as coisas, descia o livro, e eu ficava folheando aquele livro. E eu achava aquilo fantástico. E aí eu comecei a ler cada vez mais revista Planeta, revista UFO, antes da revista Ufologia Nacional e Internacional. E aí eu comecei a ter mais contato com esse tema e foi me dando cada vez mais vontade de pesquisar, de entender primeiro antes de pesquisar, entender, de ler, matar a curiosidade e depois começar a pesquisar. E aí não parei mais, são mais de 30 anos aí. Agora, deixa eu te pegar mais uma curiosidade. Calma, viu, pessoal? Tô curiosa. Mas, assim, você teve, durante esse tempo aí que você estuda, que você pesquisa, é, individualmente, você teve alguma experiência em avistamento, sei lá, contato, algum tipo de contato? Você teve, Tiago? Eu tive um avistamento, eu tinha 7 anos de idade, foi em 1982. Lá no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca. Em 82, a Barra não é. Para quem conhece a Barra da Tijuca hoje no Rio, e quem conheceu na década de 80, lá no início, totalmente diferente. Não tinha tantos prédios, eram poucos os prédios que tinham, era
Não era deserta, a Barra da Tijuca, mas tinha poucos prédios e você tinha uma visão maravilhosa da Pedra da Gávea. Pedra da Gávea, para quem não está familiarizado, é onde o pessoal salta de asa delta, de parapente, lá no Rio. Ele estava brincando, era noite, eu lembro que era noite, estava brincando com os meus amigos, meu irmão estava junto comigo também, só que meu irmão não lembra disso. A gente estava brincando e eu vi uma luz vermelha surgir no céu e descendo até o nariz do gigante, que a Pedra Gávea é o gigante adormecido. Uhum. Essa luz vermelha desceu até o nariz do gigante e desapareceu. E aí, um tempo depois, eu não lembro quanto tempo depois, essa luz reapareceu, aí ela ficou maior ou mais brilhante, que deu essa sensação de estar maior. Ela foi subindo, ela fez o movimento de pêndulo 3 vezes, e na terceira ela disparou para o espaço e desapareceu. Isso a gente está falando de alguma coisa de 1982. Não era avião, não era balão, não existia drone, não tinha satélite Starlink, tinha satélite, mas nenhum satélite nem hoje em dia faz esse movimento, nenhum drone hoje em dia faz esse movimento. Então o que eu vi lá em 1982 até hoje, não sei o que é. Eu tô morando no Rio agora. Eu sou do Nordeste, mas moro aqui no Rio, moro aqui em Niterói. E eu moro num edifício, eu moro no nono andar. E aí, no dia que eu assisti o documentário que você participa, eu juro a tu, me levantava umas 3 vezes assim. Aí eu ia pra varanda e ficava olhando assim, meu irmão, será? Enfim, eu queria ter, sabe? Eu acho que eu queria ter. Quem sabe um dia, né? Eu também tenha O problema de grandes cidades é que as luzes artificiais das casas, dos postes, a luz artificial de tudo, ela tampa a luz, o céu. Você não consegue ter um céu nítido, limpo. E muita coisa que passa por cima, principalmente satélite, se você for no local onde você não tem essa iluminação artificial, você vê milhares de satélites, de estrelas cadentes, aviões e outras coisinhas mais que você não vai poder explicar, não vai conseguir explicar na hora. Mas continua olhando pro céu, quem sabe. Quem sabe, eu vou continuar, viu? Pode ter certeza. Aí eu queria, Tiago, se fosse possível, para assim, não quero adentrar muito, assim, até para a galera assistir, né? O documentário assiste. Tava até agora há pouco, enquanto dava hora, tava reassistindo, acredita? Porque eu achei, sabe assim, porque tem coisa que você assiste, você fica assim, mas eu achei muito sério, assim, até pelas participações das pessoas, sabe, Tiago? Assim, quando você olha para o histórico, né, a vida dos personagens das pessoas que participaram do documentário, você fala, cara, isso aqui é um negócio sério, né? Isso aqui não é uma bobagem, sabe, um passatempo, assim. Então eu comecei a assistir levando, assim, muito, muito a sério. Eu fiquei de cara, assim, vocês estão de parabéns, assim, né, pela produção, cara, pela participação. Ficou muito incrível, viu, gente? Eu já tinha postado no meu Instagram pessoal e já deixo aqui a dica para vocês. Assistam, de verdade. Vocês vão ver que vocês vão estar vendo algo assim sério, sabe? E que merece a nossa atenção. Então, assistam. Aí, Thiago, só para a galera ficar com um pouquinho de vontade, dá uma pincelada assim na tua participação no documentário. E assim, um pouquinho só pra galera, não sei se a galera já ouviu falar da Operação Prato, né? Que a gente possa só dar uma relembrada, vamos dizer assim. A produção do documentário, a gente já estava conversando, há quase um ano que a gente estava conversando. Eles fizeram uma pesquisa muito legal. Eu passei alguns nomes para eles, informei algumas testemunhas, corri atrás para eles também, fiz os contatos e tudo mais. E eles vieram dos Estados Unidos para cá só para isso. Esse documentário, essa série documental, tem 6 episódios que falam de aspectos ufológicos diferentes. Desde mutilação de gado, passando por colares, que é um ataque a pessoas, passando por objetos submarinos não identificados, passando sobre documentos do Pentágono, sobre casos, pessoas, delatores relatando que participaram do acobertamento de projetos secretos do governo. Então, é um documentário legal, que abrange vários aspectos. Muito. E aí a gente passou 5 dias no Pará, entre Colares, Barcarena e Belém. Uhum. 5 dias de gravação. Isso é para sair
42 minutos, 43 minutos. E ficou muita coisa boa de fora. Muita coisa boa de fora. Caramba, sério. Porque não dá pra colocar tudo. Colares ali, só Colares, sozinha, mereceria uma série documental de 10 episódios. Porque tem muita coisa. E eles foram atrás não só da Operação Prato, mais do que a própria Operação Prato. Eles queriam saber se estava ocorrendo eventos ufológicos na atualidade ou recentes. E também queriam conhecer mais sobre a Operação Prato, sobre os ataques do chupa-chupa, ou luzes de vampiro. E foi isso que a gente fez. A gente encontrou algumas pessoas que foram atacadas, a gente encontrou casos novos que ocorreram. Os casos novos não dizem respeito ainda, não dizem respeito a novos ataques do jeito que foi lá em 1977. Mas são relatos de objetos saindo do rio, entrando no rio, iluminando praias. Então foi coisa muito interessante. E o que aconteceu foi que em 1977 várias pessoas, pescadores principalmente, estavam dizendo que estavam sendo atacados ou perseguidos por luzes ou objetos voadores que estavam espantando os peixes e estavam disparando raios nessas pessoas. E foi causando um pânico em várias cidades, primeiro no Maranhão, depois no Pará. Começou a atacar essas pessoas e as pessoas começaram a ficar com medo, com pavor. Cidades estavam ficando vazias, porque as pessoas estavam saindo das cidades com medo dos ataques. A economia da cidade e de subsistência estava quase inexistindo, porque os pescadores deixavam de pescar com medo de ser atacados e também para ficar e proteger a sua família. Então, os prefeitos de várias cidades entraram em contato com a Força Aérea Brasileira, porque se era algo no céu, é a Força Aérea. Exato. Antes, a Marinha já tinha sido informada, já tinha feito uma investigação, o SNI, a Serviço Nacional de Inteligência, tinha também ouvido para alguma coisa, mas não fizeram a operação que a Aeronáutica fez. E aí, a Aeronáutica mandou para lá um grupo de militares, que considerou uma operação, ficou conhecido como Operação Prato, para identificar o que estava acontecendo, para conversar com as testemunhas, para ver o que elas tinham visto, e deu no que deu. Os próprios militares foram testemunhas oculares desses objetos, com fotos, com vídeo, com testemunhos. E o líder daquela época, dessa operação, era o Capitão Holanda, o Virgínia Holanda, que era um cético. Ele era cético, ele não acreditava. E por algumas vezes ele não acreditou, ele pegou o relato das pessoas, e ele chegou a falar com o soldado Flávio, que era o encarregado logo abaixo dele, que falou: só vou acreditar no dia que eu ver alguma coisa. E numa dessas vigílias, né, de investigação, eles viram um objeto enorme passando por eles. E o soldado Flávio perguntou: capitão, e agora, o senhor acredita realmente nessas pessoas? E ele passou a acreditar. E ele ia atrás dos testemunhos dessas pessoas. O Carlos Mendes, que era o repórter na época do Estado do Pará, se não me engano, o nome do jornal, ele foi além dos militares, ele foi para outras cidades que os militares não chegaram, porque os militares ficaram ali mais Colares, Ilha de Mosqueiro, Ilha do Sol, ficaram por ali. O Carlos, ele foi mais para o interior, ele investigou mais outras cidades. E, segundo o Carlos, foram mais de 2.000 pessoas atacadas, e mais de 200.000 pessoas, nesses dois estados e várias cidades, foram testemunhas desses objetos ou dessas luzes chupa-chupa. Então foi algo assim que realmente, na minha opinião, e também na minha opinião, é o caso ufológico brasileiro mais relevante que já teve. Era inclusive a próxima pergunta, assim, era assim, aqui no Brasil eu vi que estava dando uma olhada, tem o ET de Varginha, né? Também, e teve um que eu vi agora há pouco, mas eu queria falar dele depois, que aí não é no Brasil, que eu assisti alguma coisa hoje à tarde. Queria comentar rapidinho contigo, Thiago, se der tempo. Mas assim, para você, mais do que o de Varginha, no caso, o acontecido em Colares. É mais de Varginha, a princípio, porque ele tem documentos, ele tem fotos, ele tem os filmes, a gente não tem, mas a gente tem fotos dos filmes. Entendi.
Então, hoje, as evidências que nós temos da Operação Prato são muito maiores do que de Varginha. O caso em si do Varginha, de cair um disco voador de um objeto voador extraterrestre, de capturarem seres, a importância é muito maior. Porque também teve envolvimento de militares do Exército. Isso. Mas o que a gente tem de evidências hoje, a Operação Prato, é maior ainda do que Varginha. Entendi. Antes de ir para esse caso que eu estava lendo, que eu quero comentar aqui com a galera também, você falar um pouquinho, você até postou no seu Instagram a respeito do relatório do Pentágono, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não me surpreendeu nada, é mais do mesmo. Porque, mais do mesmo não. Eles não vão falar abertamente, Exato. não tão cedo. Eles ali, o mais recente relatório, que foi de março ou maio de 2023 a março, maio de 2024, foi um ano, de 23 para 24. Eles receberam 757 casos. Desses, eles investigaram ou deram resposta para 300 mais ou menos. E os demais? E os dos relatórios? Dos relatórios que foram feitos em 2022 e 2023? Que eles não responderam. Tinham mais de 500 casos também. Então, eles não responderam. Esse recente, eles falaram que não tiveram tempo de analisar todos. E alguns, realmente, eles não conseguiram dar uma resposta. Eu tenho certeza que a grande maioria desses casos dá para ser explicado. Óbvio, tá. Mas que seja um caso que não tem uma explicação, para mim já é uma coisa que tem que se investigar mais ainda. Não que um caso que eles não expliquem seja algo extraterrestre. Não tem nada a ver. Mas a gente não pode fechar nenhuma porta. A gente não pode fechar nenhuma teoria, possibilidade nenhuma, uma vez que a gente não tem a resposta correta. Então, esse relatório, ele vem mais devido à pressão dos parlamentares e políticos norte-americanos do que pela própria vontade do Pentágono e governo americano de quererem revelar alguma coisa. Eu acho que o que deixa as pessoas, a maioria, pelo menos, mais céticos ainda, mesmo com tudo isso, Thiago, é que a galera espera, né, que a ciência, de uma certa forma, ou um órgão, ou órgãos, né, igual os que recebem esses relatos, a Marinha, a Aeronáutica, a Força Aérea, enfim, que eles explicassem, né, até mesmo o próprio Pentágono e outros órgãos, explicasse assim, né, ou dissesse, gente, ó, isso aqui de fato aconteceu, isso aqui é real. Isso existe, mesmo que ainda não encontrando a resposta do porquê, né? Mas existe. Então a galera, eu acho que ainda fica esperando isso acontecer, né? Para meio que querer bater o martelo assim, sabe? Eu acho muito difícil eles baterem o Não vai martelo. Eu acho muito difícil eles certeza. falarem sem que seja algo assim, uma prova muito cabal. Porque eles podem continuar dizendo que não tem explicação. Mas a palavra extraterrestre não vai sair da boca deles. Só for algo assim muito que pouse. Que pouse. Que tem uma evidência que não tem como negar. Exato. Eles vão estar falando, ó, é um UAP, é um OVNI, é um UFO. Mas mais do que isso, eu acho muito difícil. E na minha opinião, para eles, para o Pentágono, para os militares, para o governo, seria muito melhor se a explicação fosse extraterrestre. Porque se for, por exemplo, uma explicação de que é uma tecnologia da China, da Rússia, por exemplo, é horrível para eles. Eles não vão ter, eles vão ver assim, bom, no nosso planeta tem algum outro país que tem uma tecnologia que a gente não tem. E eu acho que nenhum outro país tem essa tecnologia, porque se tivesse, já tinha usado. Então, para mim, a melhor explicação para eles, realmente, é que fosse extraterrestre. Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto, mas de fato é verdade, né? Para como país, né, afirmar isso seria muito mais complicado do que afirmar, enfim. Porque esse extraterrestre ninguém tem a tecnologia. Ninguém tem. Exato, exato, exato.
É, e aí eu ia falar justamente sobre o caso Ariel. Não é do Brasil, foi da África, né? O caso Ariel, da escola. Ariel. Uhum. Cara, eu fiquei de cara, assim, porque foram. E o mais interessante, galera, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem depois, caso Ariel. Tem vários vídeos no YouTube, e aí o que acontece? Mais de 62 crianças, né? Disseram a mesma coisa. E aí a escola, não, deve ser uma histeria coletiva, chamaram isso, esse caso, né, ficou sendo conhecido, mais conhecido, e aí uma pessoa disse, ó, eu vou, né, vou lá pesquisar, que foi, acho que esqueci o nome dele, que era um psiquiatra infantil, e Max, ele foi, John Max. isso. Ele foi lá pesquisar, ficou um tempo com as crianças e ele falou: Ó, não tem condições, porque elas estavam falando da mesma coisa, mostrando desenhos diferentes, mas era a mesma coisa. Cada um desenhava do seu jeitinho, mas era a mesma coisa. Então ele falou: Ó, é impossível que fosse algo combinado, até porque segurar isso por tanto tempo, criança, não ia. Uma hora ia ter uma criança que ia falar, enfim. E, e assim, é interessante que a maioria dos casos são casos com número de testemunhas grande, Tiago, e mesmo assim não convence. Como, por exemplo, aqui o caso lá do jogo do Operário e Vasco, né? Que, assim, saiu no Globo, no aquele programa de esportes, enfim, a reportagem do dia, a galera falando. Aí, enfim, cara, tem o ET de Varginha, tem Colares, enfim. E não é um negócio, porque eu acho que se fosse tão conversação, só balela, por que tantas evidências, né? Por que tanta gente? Porque não é uma coisa isolada assim, uma pessoinha aqui, outra pessoinha lá. Não é, é uma quantidade grande de pessoas. Juntando casos brasileiros, não brasileiros, são muitos casos. E mesmo assim, eu acho que o assunto não tem a credibilidade e a atenção que merecia. Sabe assim? O que a gente. Na ufologia, você tem. A maioria dos casos é de uma testemunha só, a grande maioria. Mas isso não descredibiliza essa testemunha. E a gente tem milhares de casos onde são dezenas de testemunhas. Esse caso do Moridão foram mais de, acho que tinham quase 30 mil torcedores no estádio. O objeto passou por cima do estádio, os jogadores viram, o juiz viu. Isso. Teve um caso em Firenze, na Itália, também na década de 40, que OVNIs também passaram de forma mais lenta sobre o estádio, interrompeu a partida. Mas teve o caso Voronezh, onde dezenas de crianças viram um ser de 3 olhos, com quase 3 metros de altura, desceu de uma nave junto com outros 2 seres, parecia uma caixa com pernas e outro um ser menor, que também viram. O caso Ariel, dezenas de crianças viram. E John Mack, que investigou esse caso, ele foi lá, na África investigar, pegou testemunho das crianças. Tem um documentário, e nesse documentário, uma das crianças, inclusive, fala que não, a gente que criou tudo isso. Só que uma pessoa falando, de 59, 61, falando que viram realmente. Então, são casos que demonstram que tem alguma coisa, não pode ser assim, uma histeria coletiva, porque muitas vezes são casos em locais diferentes, países diferentes, pessoas não se conhecem, e objetos semelhantes, e seres semelhantes, ou idênticos. Então, como é que você vai fazer com que uma pessoa no Japão fale a mesma coisa com uma pessoa no Uruguai, que fale a mesma coisa com uma pessoa na Nigéria, que fale a mesma coisa com uma pessoa na Inglaterra? Você não consegue. E muitas dessas pessoas, elas nunca ouviram falar sobre ufologia, nunca ouviram falar sobre destivadores, sobre seres extraterrestres. Não, elas viram e relatam algo semelhante. Então tem alguma coisa acontecendo. Infelizmente, a ciência ainda não se deu conta do quão isso é importante, até para a história da própria história da humanidade. É verdade. Eu já minha cunhada, ela conversa muito comigo sobre isso, porque ela é mais curiosa e acho que ela tem mais conteúdo para falar do que eu, porque ela já pesquisa, já
estuda, né? Já lê algumas coisas mais tempo que eu. Mas, assim, eu queria que você explicasse pra gente, Tiago, sobre a questão das linhagens. Inclusive, já se fala nos seres híbridos, né? Como é que é isso, Tiago? Quais são as linhagens? Como é que funciona? E eu queria que você, depois, falando sobre isso, conta pra gente, assim, um caso, né, nesses trinta anos de experiência, é um caso que você ficou, eu acho que todos têm sua importância, né? Mas aquele que você ficou assim, que você, ou mesmo que você não tenha participado de forma direta, mas que você ficou chocado, que assim, chocou você, ou nunca chocou, enfim, sei lá. Quando fala de linhagem, a gente está tratando de abdução. E eu conheço um dos maiores pesquisadores de abdução, que é o David Jacob, o Dr. David Jacob. Eu tive com ele em 2017 em Belo Horizonte, num evento da revista UFO na época. A gente conversou bastante. E eu conversando com ele, ele estava lançando o livro dele Infiltrados, que é um lançamento foi lançado na época da biblioteca da revista UFO. E ele me contando, Tiago, a abdução raramente ela ocorre por acaso. São raros os casos que ocorrem por acaso, raros. Na grande maioria das vezes, ela segue a árvore genealógica da família. Começa com alguém e vai descendo. Até esses seres terem atingido o objetivo deles nessas abduções que a gente até hoje não sabe o que é. O Dr. David Jacobs tem a teoria dele. O Bud Hopkins tinha a teoria dele. John Mack tinha a teoria dele. O que o David Jacobs diz é o seguinte: se você, por exemplo, é um abduzido e casa com uma mulher que nunca, ou uma mulher casa com um homem, sei lá, que nunca foi abduzido, o seu filho vai ser um abduzido. Se os dois foram abduzidos, o marido e mulher, ou quem for, o filho vai ser abduzido também. Se nenhum dos dois for abduzido, dificilmente o seu filho vai ser abduzido. É como se fosse DNA, como se fosse o gene, XX, XY, XY. Sim. Mas a gente não sabe o porquê disso. E os híbridos, o que são os híbridos? São seres que têm metade do DNA humano, metade do DNA extraterrestre. E isso ocorreu porque uma mulher foi fecundada, ou um homem não teve relações sexuais com uma extraterrestre, ou teve retirado dele sêmen. E a mulher ou teve dela um útero, um óvulo, ou ela foi fecundada, que isso acontece na ufologia. A mulher ela é abduzida e é fecundada, e ela descobre que está grávida, ela faz pré-natal, e numa noite de qualquer, desaparece. O feto simplesmente desaparece. Existem casos assim na ufologia. Caraca. E essa criança seria um híbrido. Hoje em dia, o Dr. David Jacob, ele falava sobre o híbrido. Por quê? Porque o híbrido são metade ser humano, metade extraterrestre, e vai para fora do planeta. O híbrido seria já uma mistura de um humano com um híbrido que ficaria no nosso planeta. Para quê? Para conquistar o planeta. Mas se derramar uma gota de sangue, sem destruir o planeta, serão seres híbridos não humanos que iam substituindo os seres humanos raiz que iam morrendo. Isso está no livro do sei eu que estou afirmando, isso está no livro do Dr. David Jacobs. E ele descobriu isso através das pesquisas com as pessoas que foram abduzidas, com os pacientes abduzidos dele. Tem muita gente que não concorda com ele, ok? Mas ele fala assim no livro. E esses seres híbridos estariam aprendendo a viver como seres humanos. Coisas básicas. Comer cachorro quente, ir no jogo de beisebol, ir pra praia. Para eles poderem povoar o nosso planeta, eles viveriam mais tempo do que a gente ia morrendo. E os seres extraterrestres manteriam um número X de seres humanos raiz para continuar fazendo essa hibridificação. Então, você tem que ler o livro do David até você tecer um comentário sobre isso. E ele
trata disso, que seria essa forma de linhagem, seria essa. Agora, quanto o caso que para mim me chocou, todos os casos bons me chocam. Operação Prata é uma, A Noite Oficial dos OVNIs é outra, é, Varginha também. E eu sou fã, apaixonado pelo caso do Walter nos Estados Unidos. Quando um disco voador, como foi publicado nos jornais da época, caiu na cidade de Novo México, e aí os militares recolheram, viram que o material era estranho, era leve, parecia papel alumínio, não riscava, não furava, dobrava, ele voltava ao normal. A Força Aérea publicou uma notícia no jornal de Roswell Records, Daily Roswell, falando que pegou um disco voador, mas depois desmentiu. E aí houve um acobertamento enorme que funcionou por 30 anos mais ou menos, com ameaças de testemunhas, com pente fino no local da queda do objeto, com militares tendo que jurar que não poderiam falar nada. Mas 30 anos depois o mistério começou a vir à tona, o segredo começou a vir à tona. E aí o Don Schmidt, o Kevin Handel começaram a investigar o caso. E hoje eles conseguiram chegar a pelo menos 300 testemunhas que estiveram diretamente ligadas ao resgate do objeto, dos seres, ao recolhimento do material. E também pessoas que foram testemunhas oculares. Elas viram, tocaram naquele material, viram ser militares que transportaram, militares que foram obrigados a mentir para fazer o cobertamento. Então esse caso de Roswell, para mim, é um dos meus preferidos. Caramba, eu acho que em relação, como eu falei logo no início, né, assim, sobre o documentário, quando você vê essas pessoas, ex-militares, né, ex-representantes já da CIA, como tem, da Força Aérea, quando você vai ver isso, cara, assim, essas pessoas, até pela sua reputação, vamos dizer assim, profissional, pessoal, elas não iam colocar, né, Tiago, assim, a troco de nada, sabe? Se não fosse verdade mesmo. Porque, por quê, né? Até É, aquele senhor, hoje é um senhor, né? Falou lá no caso do ET de Varginha, ele falou, gente, eu não ganhei nada positivo desde o dia que eu abri a boca para falar sobre isso. Não tem, porque foi ameaça para a família, foi ameaça para ele, para a empresa, que era tipo uma distribuidora que ele tinha na época. Foi esse que pegou um pedaço, né? Ele tentou dobrar, mas depois lá ele se desdobrava, né? Uma placa assim de alumínio, pelo menos. Foi essa testemunha. Enfim, então assim, acho que pensando nisso, eles ganham muito mais coisas negativas do que positivas. Enfim, pelo pouco que eu vi, né, e escutei as pessoas falarem. Enfim, eu acho que já tem muita evidência, o suficiente para fazer pelo menos as pessoas pararem e repetir, né? mas as pessoas elas gostam do tema, elas entendem a importância. O negócio são os governos e os cientistas Sim, quererem investigar isso. Porque uma coisa é você falar, não, isso não existe, isso é bobeira, não vamos perder tempo com isso. Eu acho que deveriam perder tempo com isso. E não é uma perda de tempo. Deveriam investigar mesmo, porque alguma coisa está acontecendo. Até se não for extraterrestres, eles vão entender. E vão descobrir que é um fenômeno novo da natureza, um fenômeno atmosférico novo, é uma aeronave militar secreta de algum país. Então, eu buscaria, se fosse cientista, eu buscaria por respostas, porque se eu descobrisse que era algo extraterrestre, eu certamente ganharia um prêmio Nobel. é verdade. No mínimo, até. Inclusive, eu queria te perguntar, depois já vou olhar, tá, pessoal, o comentário e as perguntas de vocês. Na sua opinião, o que eles querem? Porque o documentário da investigação alienígena, o George estava até falando, né? Ele falou, bom, não vamos partir do princípio se é verdade ou não, se existe ou não. Vamos partir do princípio o que eles querem, né? Por exemplo, lá no caso Ariel, da escola,
as crianças que conseguiram receber a mensagem telepaticamente, vamos dizer assim, porque elas disseram que olhavam nos olhos e conseguiam ouvir, né, o que eles estavam dizendo. E uma das coisas era, olha, a gente está preocupado com vocês, porque vocês estão destruindo a Terra, né? Assim, o que essas crianças vão encontrar no futuro, do jeito que as coisas estão indo? Então, assim, era uma preocupação com o planeta, com a natureza. E aí a pergunta, o que durante essa tua jornada já é possível entender essa pergunta ou ainda ela é inacabada, a gente não consegue ter uma resposta? O que eles querem afinal? É estudar a gente? É entender como a gente funciona e dominar a Terra? O que seria, Tiago? Não tem resposta. Não. Não tem resposta. Não, não. Eu acredito que eles estão aqui para observar a gente. Evolução da gente, se nós estamos caminhando para uma evolução espiritual, uma evolução tecnológica. Porque se quisessem invadir o planeta, já teria invadido. Se quisessem matar a gente, exterminar a raça humana, já tinham exterminado também. Se quisessem manter algum tipo de contato, já teriam mantido também. Coisa mais fácil que tem. Só pousar aí na praia de Niterói, na praia de Copacabana, aqui em Brasília, e manter esse contato. Então eu acho que eles estão observando e, no caso das abduções, estão analisando. E as pessoas não gostam quando eu falo que nós somos os ratinhos de laboratório deles. Ninguém gosta disso. Porque nós, seres humanos, nos achamos superiores a tudo. Nós somos o máximo da cadeia alimentar e de inteligência do nosso planeta. Nós somos. Ninguém é mais inteligente do que o ser humano. Ele pode enfrentar qualquer tipo de animal que ele ganhe. E pra gente é difícil pensar que tem uma raça não humana que vem de outro lugar que a gente não sabe o que é, que faz com a gente o que eles quiserem. Eles entram aqui, saem aqui, pega a gente. Se tiver uma guerra, eles provavelmente vão ganhar da gente. Então, pra gente é muito difícil aceitar isso. Eu acho que a gente é ratinho de laboratório, seja para observar, ou seja para eles pegarem amostras nossas de DNA, de sangue, do que for, para um propósito que a gente ainda não sabe o que é. Entendi. E tem aqueles relatos, inclusive o documentário também fala, né, Tiago, dos animais, né? Que coisa, né? Cara, Porque a mutilação de gado, ela começou lá na década de 70, e o primeiro animal que deu notícia foi uma égua, chamada Skippy, que ela foi encontrada toda cortada, dilacerada, né, cirurgicamente. O interessante é isso, é cirurgicamente, com algo que, como se fosse um bisturi elétrico que queima a parte e tira aquela parte e o resto. E não só isso. No documentário fala, vou dar só um spoiler, que esses animais mortos não apareceram predadores para comê-los. e aí? Se fosse um ataque de um animal predador, se fosse um ataque de outro animal, ia ter ali um coiote que ia comer, um urso que ia comer, um gato, um leão da montanha que ia comer, um lince, alguma coisa assim. E não aparecia. Tanto é que os ossinhos ficaram ali no mesmo formato de como foi encontrada a carcaça do animal. Óbvio que depois decompôs e tudo mais, mas não teve animal para comer o resto. Não teve. Se tivesse animal para comer o resto, não teve a costela, uma costela aqui, um pedaço de osso ali, mas não, foi inteirinho. Esse é um dos mistérios que ninguém consegue explicar. E não só com a égua, com boi, com galinhas aconteceram, com pássaros aconteceram. Então, é um mistério que a gente não sabe. Podem ser predadores? Podem ser predadores. Mas é um predador que a gente não conhece. Não conhece o tipo, a ação que ele está fazendo. Ninguém consegue descobrir, nem veterinários, pesquisadores, biólogos não conseguiram até hoje descobrir. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens desse povo. Bora lá. Deixa eu ver aqui, viu, Tiago? Agora é a hora para o Tiago responder. Vamos lá. Vocês estão tímidos, é? Não com vergonha porque o Tiago tá na Netflix, né? Você é meio tímido. Bora. Cadê?
Tá. O Márcio colocou aqui. O Márcio é meu parceiro, meu irmão e meu parceiro aqui no podcast. Ele colocou aqui. Existe alguma preocupação do governo, seja americano ou brasileiro, em relação a essas aparições? O brasileiro não. O brasileiro não está nem aí. O brasileiro não está nem aí. O americano tem a preocupação porque, além da pressão que está sofrendo dos parlamentares e da sociedade, ele vê cada vez mais relatos de pilotos que esses objetos estão invadindo o espaço aéreo norte-americano em áreas muito sensíveis, áreas de segurança, áreas bases com mísseis nucleares. E apesar de dizer, não, isso não representa até o momento, uma ameaça à segurança nacional, é óbvio que apresenta. Se são aeronaves que eles desconhecem, que entram no espaço aéreo norte-americano e saem, e ficam próximos a locais, como eu disse, sensíveis, né, estrategicamente, é óbvio que é uma ameaça. Além do que, é uma ameaça aérea. Vai que um bicho desse, sei lá, se choca com um avião de passageiros, se choca com um avião militar, como é que vai ser? Então, eles ficam. O governo americano tem muita preocupação com isso. O brasileiro não. De velho de guerra. Exatamente. O Márcio colocou. Tem problema. Eu acho que ele já te respondeu, né? Porque ele colocou embaixo. E na tua opinião, Tiago, existe algum tipo de preocupação? É pra gente se preocupar com isso? Enfim, com a realidade de que existem, né, outros seres e que eles estão nos visitando, vamos dizer assim. Eu não ficaria preocupado. Eu não fico preocupado em existir outros seres nos visitando. Eu ficaria preocupado se tivesse outros seres querendo matar a gente, aniquilar a raça humana. Mas nos visitando não. Para mim é até bom, porque a gente tem um universo enorme em expansão e poderíamos confirmar que não somos os únicos nesse universo. É verdade. Isso é fantástico. Ter contato com seres de outros planetas, outras dimensões, de outras realidades, universos paralelos, realidades paralelas, e mostrar que não somos os únicos, nem a última Coca-Cola do deserto. É verdade. Bom, acho que a gente finaliza com a pergunta da Maia aqui. Ah, não, tem do Diego. O Diego... Hã? Diego Tiquete. Diego, o que você acha da pirâmide que pairou sobre a Casa Branca? Eu não vi não, isso não. Fala um pouquinho pra gente. Não é pirâmide, não. Seriam luzes sobre a Casa Branca, só que já foi respondido, que eram os reflexos. Alguém tirou foto, deu uma maquiada. Eram reflexos dos postes das ruas. Você consegue fazer uma triangulação, é o que se chama de lens flare. São reflexos na lente da câmera. Então, o que o pessoal tá fazendo aí é jogar vários vídeos na internet, levantando teorias e hipóteses que não existem. E são youtubers, né, que fazem isso. Eles gostam de views, gostam de likes, de inscritos, mas não investigam. Eles não investigam. Então é o trabalho do ufólogo investigar e dar uma resposta que, na grande maioria das vezes, não é a resposta esperada nem pela gente, nem pela pessoa que viu. Aí a Maíra, pronto, a gente finaliza para a da Maia agora. Não, acho que a gente não vai finalizar agora não, Tiago. A galera se soltou. Foi, logo no finalzinho, que bom. A Maíra falou assim, e sobre essas aparições estarem mais frequentes, Tiago, por que você acha que essas aparições são mais frequentes? Além de ter tido um aumento, sim, realmente, mas não é que estão mais frequentes. Hoje as pessoas estão falando mais. Hoje as pessoas estão relatando mais. Principalmente pilotos. Estão perdendo o medo e militares de vir a público e falar o que estão vendo. Além do que, a gente hoje tem um monitoramento muito maior do que a gente tinha no passado. E também, quando a gente fala estão aparecendo mais, eles estão aparecendo mais drones, estão aparecendo mais satélites, estão aparecendo mais... Tudo isso.
que sempre existiram os OVNIs, esses objetos sempre existiram, mas hoje as pessoas estão mais interessadas também. Mas muito, 95, 6% do que a gente vê nos céus a gente consegue explicar. É por isso que as pessoas estão falando que está aparecendo mais. Que tem mais satélites, tem mais drones nos céus também. É verdade. Próximo. Seu irmão perguntou mais um aqui, ó. O caso Varginha, um amigo piloto disse que viu 2 aviões do governo americano pousando em Minas Gerais logo após o evento. O que o Tiago acha disso? Não só em Varginha, pousaram também em Campinas, para onde foram levados os corpos dos seres e também os restos, os destroços da nave. Eu tenho conhecido também que já esteve até no meu canal, o Manuel Buenas, que ele era controlador de tráfego aéreo na época da Noite Oficial dos OVNIs. Ele vetou, quer dizer, ele direcionou um dos pilotos para perseguir as luzes, e ele também teve conhecimento de que esse avião, que era da NASA, pousou em Campinas e foi embarcado nele várias caixas grandes e pequenas, possivelmente com os corpos dos seres e também os destroços do objeto. Certo. Tá respondido. Robi Santana. Vocês acham que estamos em mais uma onda de aparição de OVNIs e que depois diminui, ou dessa vez algo maior deve acontecer? Então, é porque só tendo essas imagens do Washington, estamos tendo muitos relatos de pilotos, isso é verdade, mas, como eu falei, hoje em dia a gente tem muita coisa no céu, as pessoas hoje em dia tentam enganar mais ainda o ufólogo, a psicológica, porque qualquer foto e vídeo viraliza, então vai dar views. E quando ele fala que está apresentando mais ou menos, são ondas ufológicas, que elas são por períodos, números, vários avistamentos num período de tempo, ou vários avistamentos numa noite, a gente chama de ondas ufológicas. E a última que a gente passou aqui no Brasil foi em 2022 para 2023, quando vários pilotos saiu em reportagem da Latam, da Azul, da Gol, viram objetos na região sul do país. Nós conseguimos explicar alguns desses casos que realmente eram faróis em terra que guiam navios. Alguns eram planetas, alguns eram drones, alguns eram satélites Starlink, mas os pilotos são muito preparados, porque eles têm conhecimento de tudo isso, eles sabem quando tem um satélite, eles sabem onde está o satélite, eles são os melhores profissionais que podem decifrar alguma coisa no céu. E tiveram muitos casos que não tiveram explicação. Então a última onda ufológica que a gente teve foi entre 2022 e 2023. Tivemos dezenas de relatos de pilotos. Nossa. Tiago, me ajuda aqui nessa aqui. Que é inglês. Eu não sei falar inglês aqui, ó. Deixa eu ver. Vou botar meu óculos aqui de velho. Essa aqui, ó. E a Orb, acho que é isso, que pousou. Eu não sei falar esse nome, o Tiago vai falar. O que você... No aeroporto de Manchester, na Inglaterra. O que você achou da filmagem? É uma filmagem interessante, a gente está até analisando isso aí. Uma filmagem interessante. Só que o pessoal da análise da revista, pois o Jorge Weso, ele é analista e tem um site chamado OMG, Oh My God. E ele analisou o filme feito pelo piloto do objeto na pista, ele crê que seja real. Não há indicativos de que seja uma computação gráfica. Mas não existe o momento em que o objeto, segundo dizem, saiu da pista e foi para o céu. Só tem a foto daquele objeto na pista de pouso e depois no céu. Então, tudo também pode levar a crer que seja um balão que estava no céu, a inverter a filmagem, está no céu e foi para o chão, mas ainda assim está muita discussão. Não posso cravar aqui que era um objeto, que era um balão, nem posso cravar aqui que era um objeto voador não identificado. E eu não acredito nisso, que seja um objeto voador não identificado extraterrestre. Uma nave extraterrestre, uma sonda, uma orbe. Orbes são sondas. Orbe extraterrestre. Eu acho que ainda tem uma explicação
terrena para isso. A gente tem que descartar primeiro tudo que a gente pode ter, tudo, para só depois a gente jogar como a gente carimbar como objeto padrão não identificado. Perfeito, Tiago. Perfeito. Eu acho que isso também já diz muito sobre você e sobre a maioria dos pesquisadores, os ufólogos, sobre isso, porque a sua ideia não é convencer ninguém, ou tipo assim, eu vou fazer todo mundo agora acreditar, vai ser, sabe? Não, cara, eu acho isso bacana, assim, que a tua, a forma como você conduz, e a maioria, né, de vocês, é sempre assim, ó, a gente vai descartando, né? E por último, assim, das hipóteses aí, sim, a gente diz que é um objeto não identificado. Acho que por Que aí. não é nem, que não é nem extraterrestre, tá? É um objeto voador não identificado. Porque o dia que a gente falar que é extraterrestre, deixa de ser OVNI. Aham, é verdade. Ele deixa de ser OVNI. A grande maioria dos ufólogos, os sérios, eles partem desse princípio. Tem alguns que não são nem ufólogos mais, eles são youtubers. Aham, Então, eles jogam qualquer coisa na rede, inventam qualquer coisa na rede para dar like, para não sei o quê, para monetizar. Eu não penso assim, e eu também não tento convencer ninguém. Eu faço minha pesquisa, eu apresento fatos, apresento evidências, apresento casos, mas eu não forço você. Isso aqui é verdade, você tem que acreditar em mim. Não, jamais. Isso não. E quando não for, eu falo, não, não é. Ah, isso é um OVNI. Não, não é, gente, é uma estrela, é um satélite. Não adianta ficar bravo comigo porque eu não vou lacrar nisso, não. verdade. Gente, ainda dá pra gente falar aqui, ainda tem uns minutinhos. A Elaine colocou aqui, Elaine, Tiago, a ideia de não estarmos sozinhos no universo sempre gera debates tanto científicos quanto filosóficos. Na sua opinião, qual seria o peso de encontrarmos evidências de vida inteligente em Terra? Ela é minha colega na MUFON, ela é também pesquisadora de campo da MUFON. Eu sou o diretor nacional do MUFON, ela é nossa investigadora de campo da MUFON, minha companheira de pesquisa, de analisar e investigar os casos aqui no Brasil. As consequências são enormes, mas eu não digo assim de forma catastrófica, mas a gente vai ter que rever tudo o que a gente sempre pensou sobre a própria evolução da humanidade, porque a gente vai perguntar, é óbvio, da onde que eles vêm, desde quando eles estão aqui, se é a primeira vez ou não, é, e, e o que eles querem com a gente. Essas três perguntas são básicas. E a depender dessas perguntas, a depender das respostas dessas perguntas, a gente vai mudar o curso da nossa história. Porque se, por exemplo, a gente fala assim, não, estamos aqui desde o princípio da humanidade, a ciência não acredita nisso. A teoria dos antigos astronautas fala sobre isso. A ciência não acredita, então vai mudar. E vai mudar muita coisa. A gente vai ter que mudar a nossa história, a nossa política, a nossa geografia, porque a gente vai começar a ter contato a nossa ciência, a biologia, para ter contato com os seres. A gente vai querer saber o que eles comem, se eles têm sangue, como é que eles conseguem viajar pelo universo, que tecnologia é essa que eles conseguem atravessar o universo para vir de um planeta para outro. Então muda tudo, muda tudo. Mas não acredito que seja de forma catastrófica. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu responder agora uma do. Não, ele só comentou aqui o Márcio. Aí ele colocou aqui, é outro noite, amplifique parabéns pela iniciativa e tocar nesse assunto. Eu acho muita prepotência do ser humano achar que é a única forma de vida inteligente existente nesse universo vasto. Exatamente. É isso aí, valeu, muito obrigado, galera. A gente tenta trazer no Amplifique um pouquinho para que todo mundo, de todos os, enfim, do que dependendo do que gostem, e fique. Deixa eu ver se tem mais. A gente tem só uns minutinhos, porque senão o Instagram mesmo derruba a live. Vocês sabem disso, né? Vamos lá. Sobre o oceano, Tiago, você acredita ter alguma base por lá? Olha, a gente conhece mais sobre a superfície da Lua do que nossos oceanos. Não é que eu acredito, eu não vou falar, eu acredito, mas eu não duvido.
sem dúvida. São muitos os casos de objetos que entram e saem de oceanos. A própria Operação Prato, as luzes chupa-chupa, os objetos saíam do oceano e dos rios, né, que parecem oceanos lá no norte do Brasil. Esses objetos saíam e mergulhavam e saíam de novo, com a mesma desenvoltura, como se não tivesse leis da física. E, e temos muitos casos de objetos submarinos, os OSNIs. Então, não me surpreenderia se eles tivessem, pode até não ser uma base, mas utilizassem o oceano como um meio de passar desapercebido no nosso planeta. Fica lá, espera um pouquinho, reabastece, descansa, aguarda alguma coisa para poder sair de novo. Verdade. E eu acho que é isso aqui. É isso aí, galera. A gente não tem mais pergunta, a galera tá só comentando mesmo, parabenizando e tal, por a gente trazer, né, essa temática aqui. E é isso. Mais alguma coisa, galera, pra gente dar boa noite aqui a todo mundo? Pronto, a gente tem 3 minutos e o Tiago vai responder, a gente se despede, tá? O Márcio colocou o Brasil tem algo com a famosa Área 51 dos Estados Unidos? Sabe sobre isso, Tiago? Não temos. O Brasil não tem uma área como a 51, porque primeiro que a 51, a princípio, era uma área de teste de aviões secretos. Foi de lá que saiu o Blackbird. Foi de lá que saiu o Stealth. Então o Brasil não tem uma área dessa de teste de aviões secretos, mesmo porque nós não temos aviões secretos. E a área 51 dizem que no seu subsolo havia realmente, foram levados alguns OVNIs, algumas naves extraterrestres e também corpos desses seres. E também lá foram feitas a engenharia reversa, segundo Bob Lazar, de alguns desses objetos, para saber como é que era a tecnologia deles, como é que eles voavam, como é que era o material. Então, o Brasil não tem nada disso, infelizmente. Agora, Tiago, rapidinho, a gente tem mais 2 minutinhos, eu queria só te perguntar, dessa tua experiência aí, sobre material coletado, tem algo que está mais, assim, como eu posso dizer, assim, de alguma evidência a mais pesquisada ou a que mais chama a atenção dos pesquisadores, dos ufólogos? Tem alguma coisa assim, algum relato, alguma experiência mesmo assim, de alguém que coletou, algo coletado está em pesquisa? Tem alguma coisa? Não, não tem. O que acontece é que alguns pedaços do OVNI de Ubatuba, que explodiu em Ubatuba, lá na década de 50, teriam sido recolhidos, e na época foi enviado para o antigo Departamento de Mineração do Brasil, que fez uma análise e descobriu que o magnésio contido nesse material é de 99,9% de pureza, algo impossível de encontrar na natureza e também artificialmente, mas esse material foi sendo destruído na medida que foram feitas análises e foram enviadas para os Estados Unidos para análise também, e foi destruída. Então, hoje, André Simondini, uma ufóloga argentina, ela recebeu de uma pessoa que diz que tem pedaços do OVNI de Ubatuba. O pesquisador francês, o Jacques Vallée, levou para análise também. Ainda não se tem um resultado, mas o civil, o ufólogo e alguma organização civil não tem acesso a esse tipo de material, a não ser que esteja trabalhando para o governo norte-americano. Aí sim, eles têm esse tipo de cooperação. Entendi. Galera, para a gente encerrar, antes de agradecer a todos vocês e agradecer mais uma vez ao Tiago, a gente comentou aqui agora há pouco sobre a questão, o Tiago falou, eles estão aqui e eles estão aqui há quanto tempo? No que a gente tocou no assunto sobre as mudanças, né? O que implicaria aqui se realmente a existência, né, de outros seres. Aí, ó, só para vocês terem ideia de como o documentário é completo, sobre isso tem no documentário também. Tem uma partezinha lá que fala sobre desde quando a gente se tem evidências aqui, certo? E também tem. Foi da antiguidade e agora o outro eu acabei esquecendo. Eu acabei vendo aqui a mensagem e acabei esquecendo. Mas enfim, o documentário está super completo assim.
tá de parabéns mesmo. Foi muito bom assistir. Vou assistir novamente, de tão bom que foi, e indico que vocês assistam, de verdade, tá? Algo sério que vocês precisam assistir. E agradecer, né? Já são 8h16, agradecer ao Tiago, mais uma vez. Tiago, muito obrigado mesmo, mais uma vez, cara, assim, você... Cara, enfim, eu fico sempre... Às vezes, quando eu não vejo stories, eu vou lá no seu perfil para ver se tem alguma novidade, porque assim, é algo, uma pessoa séria, um profissional sério, trazendo novidades, eu acho que trazendo notícias, trazendo casos, enfim, eu acho que merece muito a nossa atenção. Então, assim, cara, muito obrigado mesmo. Abrilhantou a nossa noite, né? Vai ter outras pessoas que não puderam estar aqui, que vão assistir depois, porque logo, logo vai estar no YouTube. Aí a gente vai disponibilizar link para vocês compartilharem, enfim. E é isso, eu acho que merece sim compartilhar, porque é algo que não desperta somente a curiosidade, vamos dizer assim, mas é algo que, cara, é sério e precisa ser levado como tal, sabe? Pela maioria das pessoas, pelo menos. E é isso. Obrigada a vocês também por estarem aqui. Todo mundo que disponibilizou esse tempo maravilhoso para estar aqui com a gente. Obrigado pelas perguntas, pela interação. É sempre muito importante ter vocês aqui com a gente. E é isso. Então, tenham todos uma boa noite e fiquem bem. E a gente se vê em breve. Obrigado, Tiago, mais uma vez. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigado por tudo aí, pelo convite. Já me convido para um próximo. E, ó, Vista UFO voltou, hein? www.ufo.com.br. Fala aí, Tiago. E tem os chinelos. Aproveita para falar também, por favor, como é que a E galera encontra. vai lá no site da revista UFO, www.ufo.com.br. Tem a loja UFO. Lá tem a revista, tem nossos parceiros, tem um chinelo extraterrestre, você pode comprar também. E tem muitos outros produtos que só a revista UFO é a mais antiga, mais é, importante e com maior credibilidade, publicação ufológica com maior credibilidade em todo o mundo. Estamos há mais de 40 anos nesse caminho aí, levando agora o legado do Jevaé na continuação da revista. Que massa. E, pessoal, tem o link no seu perfil, não tem, Tiago? É em tudo lá. Então, já acabando aqui a live, vai todo mundo aqui, quem ainda não segue o Tiago, vai lá, segue o Tiago, segue o perfil também da revista UFO, e aí aproveita e já vê lá todos os links, vocês vão abrindo aí, vão lendo, vão interagindo, vão comprando, e depois vão aqui, tá bom? Falou, galera, um abraço para vocês. Tchau, Tiago. Tiago, valeu, valeu, valeu. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.